Fala, time. Nessa aula a gente vai abordar a organização, as automações, é algumas funções que a gente não viu no primeiro módulo, mas que a gente pode acompanhar aqui nesse módulo, tá? Então, a segunda aula é bem curta, né? Vai ser bem simples, é só como a gente organizar alguns conceitos, né, para a questão da nossa organização e algumas funções dentro de um workflow, beleza? Primeiro ponto, quando a gente está trabalhando com o Anychain, a gente é uma plataforma visual, então a gente enxerga o workflow, a gente sempre pensa da esquerda para a direita. Então, se você começa o workflow com um gatilho, né, você dá um nome para esse gatilho. Então, se você tiver mais de um gatilho, é importante que você diga de onde é que vem aquele gatilho. Então, eu posso dar um exemplo aqui, ó. Ativação via HubSpot. Ou ativação via alguma outra plataforma, onde eu vou deixar aqui e deixar entendido que esse webhook aqui, ele é acionado através do HubSpot. Eu posso vir aqui adicionar uma nota, que a gente fala sobre ela já já. Posso adicionar uma nota aqui, né, e explicar mais. Olha, ele vem através do HubSpot, porque ele passa uma função tal no HubSpot, ele passa uma função tal dentro de um sistema que eu estou utilizando, então por isso que vai vir por aqui. Então, a organização, o primeiro node é vital, né, você organizar dessa forma. Você pode organizar da forma que você quiser, você pode adicionar, né, puxetes também. WB aqui, webhook, e eu posso vir aqui, por exemplo, da WB, né, webhook, e falar algo com ativação Active Campaign. Ativação Active Campaign, a nomenclatura, não importa da forma que você faça, é importante que você consiga entender o teu workflow e outras pessoas que vão colaborar contigo dentro desse workflow. É importante que você defina o nome dos gatilhos iniciais e também dos nodes, né, que você está trabalhando ali. Vou dar um exemplo aqui, dentro do Airtable, eu vou criar um registro. Então, registrar lead na tabela X. Então você define aqui, né, que você vai registrar o lead na tabela X, ou também eu posso vir escolher outro aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui, deixa eu escrever aqui o Breville, onde no Breville eu vou mandar um e-mail aqui e vou definir, né, colchetes aqui, e-mail, boas-vindas. Então se eu tiver aqui esse node, né, eu vou explicar aqui o tag no e-mail, esse e-mail é o boas-vindas. Então tem o fluxo todo, e sempre que eu for definindo nodes, eu deixo nomes claros, concisos ali, para que eu possa entender também quem está colaborando comigo dentro do workflow também entenda, certo? E a gente também tem outra função que é muito legal, que é a Up, né, onde ela vai limpar ali visualmente o teu workflow. Se você der um cliquezinho aqui, ó, nessa vassourinha, ele vai limpar o workflow, vai organizar, vai juntar tudinho ali, deixar mais compacto, tá? Mas possa ser que o resultado não fique dentro do esperado, então é importante que você mesmo faça esse ajuste, né, para que você consiga se organizar melhor. E outra dica legal é, quando você for unir os nodes, tentar não unir, né, um em cima do outro ali, e deixar um caixão do outro, que às vezes você tá vendo que vai testar alguma coisa, e o nome tá em cima aqui, às vezes dá um erro, às vezes você quer ver aqui às vezes você quer ver aqui a URL, né, da API, ou alguma coisa desse tipo, e acaba que um node em cima do outro fica bem atrapalhado. Então, é importante que você separe eles, e caso você tenha alguma situação onde vai passar uma linha, né, em cima da outra, é legal deixar separadinho o seu cantinho ali, onde eu vou trazer aqui, ó, pra cá, vou deixar aqui separadinho, um do lado do outro, né, para que a gente consiga entender que a gente não se confunda na hora que a gente vai criando, porque quando você tiver vários nodes, e esses nodes têm várias linhas, uma interconectando a outra ali, não fica interessante, porque você vai acabar bugando ali o teu entendimento, beleza? E outra ideia é tirar da cabeça aqueles fluxos gigantes que você vê no Instagram, né, e alguns templates também que não faz sentido, onde você consegue estar enxugando. Não necessariamente ter mais nodes significa que o teu workflow vai ser o melhor, por ter mais quantidade. Não é isso, beleza? Então é vital que você enxugue bem, utilize poucos nodes, e o importante é que ser eficiente e fazer o que foi feito para fazer, beleza? Então, vamos seguir aqui um pouquinho abaixo, já tem um fluxo montado aqui de exemplo, tá? Onde a gente vai receber aqui um lead através do webhook, e ele vai validar se tem e-mail, né? Se naquela requisição veio o e-mail junto. Então, nesse caso aqui, ó, ela veio o e-mail aqui. Então, ele vai pro branch de cima, né, que é esse caminho aqui do tool, que é verdadeiro. Então, ele vai subir e vai seguir aqui no code, depois no CRM, verificar, etc. até o final. Só lembrar bem aqui que eu defini o nome do gatilho. Então, defini aqui também o if, né, a comparação, a validação, né? E-mail existe, então, se for verdadeiro, ele vai pro caminho, se for falso, ele vai pro outro caminho. E esse aqui é o node de no operation, né? Onde ele não vai fazer nada, é só pra gente ter visualmente ali, saber que ele realmente não vai pra lugar nenhum, ele encerra ali, beleza? Aqui ele segue, normaliza os resultados aqui, aqui ele simula, né, uma verificação de duplicidade dentro do CRM, onde é falso, né, não existe onde não existe esse lead, então já tá falso pra gente. E aí, se for falso, né, a gente verifica aqui, ó, é falso, beleza, a existência dele é falsa, é falso. Então vai saber, é falso, é falso. Então parei aqui, se é falso é verdadeiro, ele vai subir o branch, vai seguir aqui. Se for falso, ele vai só atualizar o lead existente e vai, né, se unir aqui com o merge, beleza? Todo merge aqui. E depois o merge, ele vai pra uma API aqui que dispara dentro do WhatsApp, né, simulação de dispara dentro do WhatsApp, beleza? Então, esse aqui, né, é o nosso flow de exemplo, onde eu quero trazer para vocês a questão das notas aqui, que a gente adiciona, tá? A gente organiza aqui, ó, pode ficar no cantinho, né, e redimensionar aqui a nota, beleza? Você pode alterar a cor da nota também, ó. Pode mudar a cor aqui, verde, azul, aqui no roxo, um cinza. Eu vou deixar aqui vermelho e vou definir aqui, vou dar 2 cliques dentro da nota, aí percebe que ela tem a estrutura de Word, né, ali quando você dá 2 jogos da velha, ele vai criar um título, e 2 asteriscos, né, fechando aqui os 2 asteriscos também, a gente vai ter um negrito ali, beleza? Então vou colar aqui 2 jogos da velhas, o webhook traço início workflow, e ele vai definir, né, como o título aqui, beleza? Então vou definir aqui
a descrição, né? Esse é o que inicia através do HubSpot, que é definir. Agora eu vou adicionar mais um aqui no canto, onde eu vou avisar, né, que faz a comparação. Deixa eu dar um zoom aqui. Comparação. Aqui ele verifica se tem e-mail. Beleza? Definir certinho. Nesse aqui agora do meio, eu vou definir como verificação de tratamento. Verificação de tratamento, que aqui eu vou ter a descrição para nessa etapa Nessa etapa, fazemos tratamento dos dados e verificação no CRM. Beleza? Vou ajustar aqui mais um pouquinho. Deixar mais igualitário aqui com os outros. Beleza, né? Definir aqui certinho o webhook, né? O início do workflow, a comparação, verificação de tratamento. E eu vou só duplicar aqui esse de comparação. Vou separar aqui esses nodes. Separei aqui os nodes, agora eu vou ajustar aqui para adicionar aqui, verifica se é lead novo. Beleza? Defini aqui que ele é lead novo. Fiz a comparação aqui e verifica se ele é lead novo, tá? Então defini que ele verifica se é lead novo. E agora eu vou deixar aqui mais no cantinho esses aqui. Deixar aqui mais no cantinho esses aqui. Vou definir aqui uma cor diferente para esse, tá? Para tratamento. Vou adicionar um azul aqui. Beleza? Adicionei um azul, então, se for comparação, eu deixo amarelo, né? Pra gente ter essa referência gráfica. E saber que, tipo assim, quando tiver aqui o amarelo fundo, é porque é comparação. Quando for vermelho o fundo, é o webhook, né? O início do workflow. Se não for azul, é tratamento de dados. Agora eu vou definir aqui a nota desse aqui do canto, né? Que são esses três aqui que eles vão entrar dentro do CRM. E aqui, vou definir como operação do CRM. Vou apagar isso aqui. E vou definir, né, a primeira etapa. Vou adicionar assim, branch true. Vamos lá, vamos escrever em português também. Caminho verdadeiro, criação de lead no CRM, mais aviso ao lead no WhatsApp. Caminho falso, atualiza informações sobre o lead. Beleza? Então, é só pra gente ter, né, a referência aqui, documentado certinho. Beleza, defini aqui. Agora eu vou fazer o mesmo pra cá. Aqui adicionar uma cozinha ambiente. E vou definir como unificação. Esse node merge vai unir os dois caminhos. Beleza, são os dois caminhos. Que a gente já sabe, né? Já tá bem organizado visualmente. Esse aqui do Notion, eu acho que a gente precisa definir nada, porque ele realmente não faz nada, então é bem autoexplicativo. E aqui no final é o nosso node que vai avisar com a mensagem no WhatsApp, né, para esse gestor, etc, que tiver responsável por esse fluxo. Então vamos definir aqui. Resultado. E aqui a gente adiciona envia aviso ao gestor responsável pelo gerenciamento de leads. Beleza? Então a gente definiu aqui, deixou visualmente organizado, né? Definiu aqui os títulos e as descrições de cada etapa, vamos dizer assim. Então esse aqui seria o ideal, onde você tem que realizar, né, todas as automações para que você trabalhe de uma forma organizada, não se perca. Quando você estiver operando alguma coisa, tiver que alterar alguma coisa, tiver que alterar um ciclo, você vai utilizar essa estrutura, beleza? E uma questão que é muito comum, Weberton, eu tenho vários trechos no meu workflow, tá muito gigante, eu quero otimizar. Quando que eu devo, como que eu posso fazer para otimizar, né, estando com um fluxo muito grande, onde vários nodes se repetem mais de uma vez, então fica muito pesado para mim a execução. Aí, o ideal é você utilizar o subworkflow, quando você vê que uma coisa vai se repetir dentro do teu fluxo. Então você adiciona um node de subworkflow, que é mais um tópico que a gente vai entrar rapidamente, onde ao invés, vamos dar aqui eu ter esses dois nodes aqui, ó, se repetindo diversas vezes, eu posso vir aqui, trazer isso pra cá e criar aqui um. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Beleza? E eu posso criar aqui um subworkflow. Pode ser no fluxo novo? Pode ser no fluxo novo? Pode. Você pode criar em outro fluxo do zero. Pode ser no mesmo? Não é ideal, mas pode ser também. Beleza? Daí você vem aqui, ó. Eu vou apagar isso. Conectar aqui a executar o novo nosso workflow. Vou vir aqui aula 2. E, beleza. Vou adicionar aqui. Eu vou adicionar aqui um campo. E-mail.
Tô adicionando aqui o nome e e-mail. Ao invés de cada parte do fluxo eu ter que ficar utilizando esses dois nodes aqui e fazendo esse tipo de inserção no CRM, ou verificação, ou envio de aviso repetidas vezes, eu posso simplesmente adicionar esse node aqui para executar um subworkflow, onde ele vai executar, né, o subworkflow através de um gatilho. E esse gatilho que a gente define, o que a gente quer? O nome e o e-mail. Daí o nome e o e-mail a gente vai inserir aqui dentro do nosso workflow, né, desse subworkflow, e trabalhar como se fosse um workflow realmente ali do zero, criar vários nodes, né, seguir ali o que você faria para uma função repetida, beleza? Então, é assim que a gente otimiza utilizando o subworkflow, quebrando em partes. Então, quando você for fazer uma validação, né, você percebe que no teu flow, essa validação, aqueles nodes ali, uns 2, 3 nodes, se repetem ao longo do teu flow. Então, você tem um inicialmente, você tem um final, você tem um no meio, você tem diversos. Então, você pega todos esses, cria um novo workflow, adiciona um gatilho, né, de execução pro outro flow, e lá onde você utilizava eles, você conecta apenas o node, né, de executar um subflow, ele vai executar e vai te responder nesse mesmo node e vai avançar com a resposta, né, desse node aqui. E aí com essa resposta você vai seguir da automação, beleza? Então é dessa forma que a gente otimiza, né, os workflows, e é até recomendado pelo Anychain dessa forma, para que a gente não construa um workflow monstruoso de pesado. E a gente tem, que eu expliquei no módulo anterior, a questão dos nodes, né, das configurações de nodes, onde a gente tem aqui, ó, o always output data, né, que é sempre dar um output de informação quando eu tenho uma requisição, né, que eu faço no API ou em algum node, onde ela não retorna nada. Mas ela não retorna nada significa que ela não encontrou aquela informação, na maioria das vezes. Então eu tenho que vir aqui, marcar essa opção para que eu fale com o NTA. Ó, eu fiz uma requisição lá no ActiveCampaign, procurando um e-mail. Só que ele me entrou no vazio. Beleza, ele me entrou no vazio. Só que o NTA, ele vai entender como se fosse um erro, né, ou como se fosse... Só que o NTA vai entender como que aquele vazio, ele não tem resultado, então não presta pra gente, né? O estado vazio, ele para ali. E nesse caso ele não tenha um valor, significa que não foi registrado daquele e-mail dentro do ActiveCampaign. Então eu vou vir aqui e vou ativar o always output data para dizer o seguinte: ele ó, ele não vai retornar nada, beleza, mas eu quero que você siga, porque se ele não tiver nada, eu vou botar um comparador, um if ali, perguntando: tem alguma coisa? Beleza, se tiver uma coisa, ele vai para um caminho, se não tiver, ele vai para outro, certo? Então aqui é evitar que você, quando for fazer uma requisição, ative essa opção, certo? Então aqui a gente tem o execute once, onde o execute once, você vai, vamos supor que você tenha 10 itens, isso aqui não é válido para gatilho inicial, tipo webhook, ou teste, ou outro, só para nodes posteriores a o gatilho, beleza? Então, quando eu ativo aqui o execute once, eu vou dizendo o seguinte: cara, se tiver 10 itens que vierem do node anterior a esse aqui, do if, eu quero que desses 10 itens execute só o primeiro, ignore o restante. Então, nesse caso aqui, ele é muito específico, tem que ser uma coisa bem específica, e você ativa essa opção. Se fosse o caso, você vem aqui e ativa, e vai executar só o primeiro e vai ignorar o restante. Então, na maioria das vezes eu deixo desativar. E aqui tem mais uma função que é importante, em caso de falha, né, tanto de API, de nodes ali específico, que é o retry on fail, onde a gente ativa essa opção, e caso o nosso node dê um erro, ele vai tentar executar, né, mais 10 vezes, e aí, entre cada execução tem um tempo ali. 1000 milissegundos, 10.000 milissegundos, eu posso vir aqui e definir, beleza? E aqui a gente tem, né, a questão das máximas tentativas, que são até 5, e a espera entre cada tentativa. Então a gente tem o wait between, então, sei lá, a gente tem as 5 tentativas, entre cada 5 tentativas, se não conseguir, ele vai guardar, vamos pôr o máximo aqui, 5.000 milissegundos, para executar de novo. Então a cada, se eu executar uma vez, ele espera 5.000 milissegundos, e executa de novo até fechar os 5, né, 5 tentativas, beleza? Caso de erro, aí sim, esse aqui é vital pra gente configurar, que é o on error, né, que eu tô falando aqui, ó, on error. O que vai acontecer se daí? Eu paro o workflow, eu paro de vez, ou eu posso continuar, beleza? Ele vai continuar como eu, mas o node seguinte, se ele estiver esperando uma resposta desse teu node aqui, ele vai falhar no próximo, certo? Então, se você tiver um caso de um enriquecimento de leads, onde você vai receber informação, falhou o node, e os nodes restantes esperam uma resposta desse aqui, se você tiver essa opção, o que vier na frente vai dar erro, mas se você ativar a opção de continue em todos, e ele estiver esperando desse aqui, o resultado desse aqui, ele vai dar um blank, ou vai dar um void, né, um resultado void, dentro do CRM, dentro da planilha. Então, se você espera uma resposta daqui de node, que é de enriquecimento, ele retorna vazio, ele vai deixar os campos vazios dentro do CRM, dentro da planilha, beleza? E aqui nas notas, essas são as notas desse workflow, ela fica mais escondida. É que se adicionei, você pode fazer dessa forma, adicionei para comparar. Algo mais simples. Eu posso também, né, ativar a opção aqui para display notes in flow, que ele vai vir aqui e vai falar, né, no cantinho aqui, eu adicionei para comparar. Então, é uma nota mais simplista, né? É mais simplista que ela fica aqui no cantinho. Diferente da externa aqui, que é uma note mesmo ali, gráfica visual. E aqui, beleza, né? A gente entende como é que funciona a questão da nomenclatura, as notas aqui e a organização, né? Tanto das linhas que a gente vai trabalhar para não engodar ali e misturar uma com a outra, como a questão dos subworkflows, quando a gente deve utilizar, e algumas funções dentro do node ali, que estão ali dentro de configurações. Então a gente tem o always output, o execute once, retrial fail, on error, e o nodes, né, escondido aqui para ficar mais bonitinho, certo? Agora aqui na etapa final, é a gente entender sobre o versionamento. Então, se eu tenho aqui esse workflow e eu preciso adicionar uma função nova, estou testando, eu tenho que salvar essa fase aqui, né? Salvar isso aqui. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso fazer o download e guardar dentro de uma pasta, né, esse workflow aqui, e adicionar como workflow V1, né, que é a versão base ali. Ou eu posso vir aqui
dar um duplicate aqui, criar uma tag para ela, deixa eu criar uma tag. Workflow, aula desse. Dou um done aqui, seleciono, adiciono V1 aqui e vou duplicar. Beleza? Então aqui eu salvei. Só qual o problema desse aqui? Caso meu servidor der erro ou falhe, eu não tenho salvo esse arquivo aqui. O ideal é você trabalhar com os dois. Tanto fazendo o download aqui, né, do workflow, e subindo isso para um GitHub ou para um Google Drive da vida e armazenando lá. E também duplicando aqui para ficar mais fácil para você mexer. Que aí você vem aqui também, ó, e clica nessa opção Create Folder, que é para criar uma pasta. E aqui eu vou adicionar, né, que é o nosso Workflow aula 2. E aqui tá a nossa pasta criada. Vou entrar dentro dela aqui, para vocês verem que não tem nada, né? E aí eu vou vir aqui, vou arrastar nossa V1 para dentro dessa pasta. Soltar aqui. E é que você viu que já tá salvo. Ah, olha, quero adicionar a função de enriquecer tal plataforma, quero testar. Beleza, você vem aqui, adiciona aqui os nodes, né? Vou adicionar aqui um monte de exemplo. Deixa eu adicionar aqui. Aí eu adicionei aqui, agora eu vou adicionar mais um para de code. Que ele vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza, aqui eu salvei, né? Eu tô trabalhando com a V1 aqui. E aí eu vou vir aqui e duplicar. Então aqui é a V2, já é a V2. Salvei aqui a V2. Criou aqui. O ideal é você fazer isso com a base, né? Então, como eu fiz aqui com a V1, não é ideal. Vou salvar aqui, ó. A base é essa. Então, tem que mexer aqui. E sempre que eu quiser usar, né, algum dessas duas aqui, eu vou usar. Ou a V1, que não tem nada aqui, ó, no canto. Ou a V2 aqui. Nesse canto aqui, certo? Que aí já tem as funções novas que a gente adicionou. Então, a aula era essa, né? Então, a gente entendeu aqui nomeação dos nodes, uso das notas, algumas funções e configurações e o versionamento, né, do nosso workflow ali dentro de uma pasta e também fazendo download para subir isso para um GitHub ou um Google Drive da vida, beleza? Então, eu espero que tenham gostado e valeu!